Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aqui de algumas dicas para sair do corpo com mais lucidez, com mais discernimento e sabendo aquilo que está fazendo. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Alexandre Pereira, conheci a Conscienciologia em 1996, me tornei voluntário no ano 2000, professor em 2003 e tenepsista em 2008. E eu vou aqui procurar, dentro dessa 1 hora e pouco, responder ou dar o máximo de dicas possíveis para aqueles que têm interesse no tema da projeção e da experiência fora do corpo. Fica aqui já o meu convite também, na verdade não bem um convite, mas uma advertência, que todo o meu foco aqui é dado para as pessoas de primeira vez ou que conhecem pouco de Conscienciologia, que a princípio é o público maior que acessa aqui esses conteúdos aqui por esse canal. Então assim, não entender uma pergunta, não entender algo que eu falei, coloque nos comentários, pergunte, que dentro do possível eu vou respondendo. Então eu tenho essa dinâmica. Vai perguntando nos comentários, porque por mim eu vou falando. Então assim, mas a ideia não é só eu falar não, tá? Planejei coisa que acho que a gente vai falar por muito tempo aqui. Provavelmente, tomara que eu consiga falar metade dos conteúdos, mas mesmo assim, procure perguntar, se não entender alguma coisa, coloque, tá? E sempre é importante lembrar que a nossa ideia aqui não é convencer ninguém. Então, se eu não sou guru de nada, não sou dono da verdade, estou aqui para colocar, para esclarecer. Se por um acaso se tiver alguma dúvida em relação a algo, leva para a tua autopesquisa. Isso tem relação, faz parte, não faz parte, tá certo? Bem, vamos começar porque o tempo urge. Então, assim, primeira dica para quem quer ter experiências fora do corpo mais lúcidas. Pegue uma técnica projetiva e aplique ela por, no mínimo, 15 dias consecutivos. Por que essa é uma dica valiosa? Porque a maioria das pessoas, elas querem ter resultados rápidos. Então aplicou uma técnica, 2 dias não teve resultado, essa técnica é ruim. Eu não consigo. Isso, aquilo. Então a pessoa começa meio que desistir porque o resultado não é do jeito que ela gostaria que fosse. Só que em muitos casos não é a questão da técnica, é o processo de você insistir. Por quê? Todo e qualquer procedimento leva tempo para você dominar e para ter um certo êxito em relação a ele. E com a projeção também não é diferente. Não adianta nada você aplicar uma técnica por 2 dias ou uma semana, ou, sabe, um dia faz, outro dia não faz, e depois se queixar e reclamar, dizer que a técnica é ruim, ou você não tem habilidade para tal. Não funciona assim. Então, você só vai avaliar se uma técnica é boa depois de 15 dias. Pelo menos aí 2 semanas aplicando aquele mesmo procedimento de forma a se adequar, de forma a você se moldar e ver se essa técnica é razoável para você ou não. Entende? Então, quem está me ouvindo, vocês já aplicaram alguma técnica durante 15 dias na sua vida? Porque veja, muita gente reclama que não consegue ter projeção, mas nunca na vida dela ela se dedicou a 15 dias com a mesma técnica. E isso mostra um pouco do sucesso, do fracasso projetivo que uma pessoa vai ter. O que acontece também muito é as pessoas começarem a fazer certas inventividades. Então ela aplica uma técnica um dia, no segundo já não deu tanto resultado, não foi tão rápido quanto ela pensava, quanto ela queria, ela começa já a mudar, começa a inserir uma coisinha aqui. Daqui uma semana a técnica já está totalmente alterada. Ela foi acrescentando ou tirando coisas e foi mudando de acordo com o passar dos dias. Então assim, também não é o ideal. É a mesma técnica, você não vai inventar, você não vai mudar, você não vai alterar o processo. Entende? Então tem que ter essa primeira dica, leve a sério. 15 dias aplicando uma mesma técnica. Ok? O Isaac colocou boa noite. Boa noite, Isaac. Bom, segunda dica
para ter mais experiências lúcidas fora do corpo, que é você não se fixar tanto no estado vibracional, não se fixar muito no EV. E é exatamente isso que eu quis dizer. Por quê? Eu já vi várias pessoas colocando que não conseguem ter experiências projetivas, e aí quando você vai checar, analisar o caso dela, o que ela faz para sair do corpo? Toda noite ela deita e faz EV. E não tem resultado, e não tem sucesso. E fala, essa existência aqui é trancada, eu não consigo ter projeção. Veja, estado vibracional, eu não estou dizendo mal da técnica, não é uma técnica contraindicada, não é isso. Mas é preciso entender se você tem o perfil para aquele tipo de procedimento. Tem pessoas que o estado vibracional deixa ela muito alerta, ela não consegue relaxar muito. E é o processo dela, tá tudo certo. Então, assim, EV, ele não é uma técnica universal para sair do corpo. Então, se você só deita e faz o EV e espera ter projeções maravilhosas, pode ser que isso não aconteça bem assim. Então, o que eu quero dizer? Tenha mais mente aberta para testar outros procedimentos, outras técnicas e outras coisas além do estado vibracional. Até porque se coloca que o estado vibracional ele é uma técnica que antecede, um fenômeno que antecede a projeção. Por quê? Em casos que a pessoa está muito relaxada e lúcida, no momento do desencaixe pode acontecer estados vibracionais espontâneos, ou mesmo provocados, mas tem que ser num momento muito particular, num momento muito certo ali do relaxamento, que esse EV de fato consegue, vamos dizer assim, catapultar o seu psicossoma, o seu corpo emocional para fora. Porque acontece com a maioria das pessoas de você tá ali, né, vendo TV, faz um EV e sai do corpo. Não é assim, não é fez EV e saiu do corpo. Então, até para sair tem um momento certo, um momento de quando a pessoa está de fato muito relaxada, e pode acontecer também espontaneamente. Agora, não coloque apenas essa carga em cima do estado vibracional. Tem pessoas que vão sair com o EV, tem pessoas que não vão sair com o EV. E está tudo bem, não é demérito nenhum. Nossa, eu não saio com o EV, será que eu sou pouco evoluído? Será que isso? Não. Nem cogita coisa negativa. É simplesmente que não faz parte de você. Tem gente que esterilização é ruim para sair do corpo. Ela não consegue sair do corpo esterilizando. Outros não saem do corpo com respiração. Outros não saem com imaginação. Então faz parte. Então não deposite toda a sua expertise, todo o seu esforço só em EV. Certo? Então tenha mais mentalidade aberta. E se quer focar no EV, ok. Mas veja o momento certo, não é assim qualquer deitou e fez EV e sai do corpo. A banda não toca bem assim, ok? Agora, se você insiste demais e nunca dá resultado, poxa, também vale a pena ver se isso não é o momento de aplicar outra técnica, entende? Sempre mentalidade aberta com criticidade, ok? Bom, o pessoal escreveu aqui, eu só vou ler. GM Andrade escreveu: cosmoética influencia na projeção? Olha, influencia sim, mas a gente não pode afirmar que só pessoas cosmoéticas saem do corpo. Tem pessoas muito anticosmoéticas que têm resultado, porque a projeção é um fenômeno neutro. Sempre é importante frisar isso. Sair do corpo não é um fenômeno positivo ou negativo, é neutro. O que você vai fazer disso é outra história. Agora, muitas pessoas que são anticosmoéticas fora do corpo acabam sim, parece que perdendo com o tempo a capacidade de projetar. Ou porque acaba sendo bloqueado por alguma outra consciência, até amparo, em casos assim específicos, ou a própria pessoa acaba se bloqueando porque ela sabe que ela só está fazendo besteira e ela está no mais se prejudicando em vez de usar a projeção como uma ferramenta evolutiva, entende? Então ela pode atrapalhar nesse sentido também de ir bloqueando, de ir minando a pessoa a ter um resultado melhor. Mas que com certeza sempre influencia sim, tá? Rosita colocou, por favor, falar sobre técnicas. Rosita, eu vou ficar devendo. A aula de hoje não é algumas dicas, tá? Técnicas é um outro mundo. Se eu for falar de técnica, eu não consigo falar das dicas que eu preciso, tá? Então, fica para um outro momento, tá? Desculpe, mas realmente
Hoje vai ficar meio complicado, tá bem? Bom, terceira dica de hoje é a questão aí do esplênico chakra. Então, para ter experiências mais lúcidas fora do corpo, procure trabalhar, ativar as energias desse chakra. Se você quer ser um projetor e você nem sabe onde fica o esplênico, se você nunca nem sentiu as energias do esplênico, tá complicadinho, né? Tá deficitário. Então, por que o esplênico chakra? Porque é justamente o chakra que tem relação com a experiência fora do corpo. Você pode ativar outros chakras? Pode. Chakras da cabeça, que tem a ver com lucidez, como o coronochakra, assim por diante. Mas o ideal, ao deitar, uma dica, né, uma sugestão, é procurar ativar esse chakra. Não precisa nem usar as mãos, pode mexer energia por dentro mesmo. Absorver, exteriorizar, mas não deixar ou não pensar nesse chakra, porque às vezes ele está bloqueado. Então a pessoa tem dificuldade projetiva por quê? Também por bloqueios nesse esplênico chakra. Então parece ser um chakra como outro qualquer, mas ele é fundamental, tanto para a saúde quanto para o próprio processo projetivo em si. Por exemplo, já viram pessoas que saem do corpo volitando ou voando? E as pessoas falam, nossa, eu tive ali um sonho, eu me vi voando num lugar e eu acordei tão bem, tão revigorado, tão renovado. Pois é. Nesses voos, nesses processos de, até em volitações em grupo, por exemplo, a absorção é feita justamente pelo esplênico chakra, fora do corpo. Por isso que a pessoa acorda tão bem, tão revigorada. Então, esplênico chakra é vida, esplênico chakra é multidimensional. Então, investa nisso. Procure sentir, procure trabalhar. Nós estamos numa época aí tantos problemas em relação à saúde, e um dos chakras da vitalidade, que tem a ver com a própria imunidade do corpo, é o esplênico chakra. Então veja, só tem benefício, desde saúde até projeção consciente. Entende? Então valorize, vamos levantar e colocar, vestir a camiseta do esplênico chakra, colocar o boné do esplênico chakra, para que você seja um projetor melhor. Então vamos ativar, vamos manter esse chakra aí bem estimulado, tá certo? E técnica, o estado vibracional ajuda para isso? Também ajuda, mas o importante nessa ativação, se possível, é focalizar no lugar, naquele chakra específico. Porque aí tende a ter resultados não só mais rápidos, quanto mais intensos. Certo? Bom, vamos passar então para mais uma dica. Mais uma dica aqui que é aprender a fazer a tábula rasa. Vocês já ouviram falar de tábula rasa? Alguém aqui não sabe o que é tábula rasa? O que vocês acham? O que vem a ser tábula rasa? Alguém saberia dizer? Dou-lhe uma. Eu. Má colocou. Você sabe o que é tábula rasa? Às vezes é bom fazer umas perguntas e não responder de imediato, porque aí parece que a pessoa grava, né? Todo mundo grava mais o conteúdo. Então, o que é tábula rasa? Isso é muito importante para a projeção. Muito importante. E muitas pessoas não sabem fazer essa tábula rasa. Tem nada a ver com tábua, tem nada a ver com profundidade, tá? Bom, só a Mali colocou que sabe o que é tábula rasa. Então, assim, você não sabe o que é? Bom, então vamos entender o que é essa tábula rasa. É o seguinte, para a gente ter uma projeção, então, ou ter uma tendência de ter mais sucesso projetivo, é justamente ao deitar você conseguir ficar com a sua mente, com a sua cabeça em tábula rasa. Ou seja, você conseguir desassimilar, deixar a sua cabeça em branco, deixar a sua cabeça totalmente livre de qualquer assunto. E isso não é óbvio, tá?
o que tem de gente que deita e fica pensando, amanhã eu tenho que pagar tal conta, tenho que falar com fulano, tenho que isso, tenho que aquilo, ou fica repassando o dia. Eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo, sabe, não vou dizer nem remoendo, mas ela fica revivendo o que se passou nas últimas 24 horas. Isso é muito ruim para a projeção. Isso é quase um evento antiprojetivo. Evento antiprojetivo. Mas só porque eu fico pensando nas coisas? Sim, exatamente. É aí que você começa a perder a lucidez. É aí que essa lucidez começa a ir embora. Muita gente sai do corpo e faz o quê? Continua pensando no que fez, no que vai fazer. Continua naquela agitação mental. Entendem? Então, quer sair do corpo, quer ter mais sucesso? Deita e procura calar a sua mente, calar suas emoções e entrar num estado de serenidade, sem pensar em nada, deixar a coisa fluir. Esse é o primeiro movimento que vai te encaminhar para quê? Para um estado de mais acalmia, de mais serenidade e de manutenção da lucidez. Então, muitas pessoas não conseguem. Alguns até têm insônia, porque fica pensando em tudo e não desliga, não consegue relaxar direito. Então, quer sair do corpo? Deita numa posição, de preferência de barriga para cima, ou decúbito dorsal. Coloque as mãos de uma forma relaxada. A princípio, uma posição muito boa são as duas mãos em cima da virilha, ou colocadas ao lado do corpo mesmo, não tem problema, mas fazendo o primeiro movimento, que é essa tábula rasa. Começou a pensar alguma coisa, começou a distrair, não tem problema. Opa, me distraí, volta a sua atenção para o momento presente. Então você vai ficar assim mais... É o início da predisposição projetiva. Com essa tábula rasa mais dominada, mais centrada, aí você vai, no momento então mais sereno, mais tranquilo, partir para uma outra técnica, um outro procedimento. Mas a questão básica é deitar e serenizar. Deixar a sua cabeça o mais límpida possível. E isso é treino, tá? No primeiro dia pode ser sofrível, você pode ficar, divagando. No segundo dia vai ser menos pior, no outro dia menos pior. Daqui um pouco, quando você vê, você vai estar conseguindo deitar e fazer isso de forma muito mais rápida. Tudo é uma questão de treino. Então, tábula rasa é fundamental. Faz tábula rasa, que sua tendência de sucesso vai ser muito maior para desenvolver a projeção consciente. Alguém fez uma pergunta aqui. Ramar G. Marson perguntou: funciona mentalizar um espaço todo em branco? Olha, isso é muito relativo. Se para você a cor branca for algo mais calmante, ou for algo assim que posso te remeter a algo mais, vamos dizer, límpido, alguma coisa assim, pode ser que sim, tá? Pode ajudar. Mas a tábula rasa, o ideal é você se focar no momento presente. Em alguns casos, é se focar numa sensação, na sensação de estar ali tranquilo, de ter uma pacificação íntima. Então, assim, uma visualização em branco tem que testar. Se para você funcionar, pode ser um início, pode ser um começo muito bom, tá? A Cíntia colocou: movimentação de energia ajuda? Então, sim, a gente colocou aqui já a questão do estado vibracional, depois terminar aqui, dar uma olhadinha, tá? Mas, assim, energia também, por incrível que pareça, volto a dizer, não é um procedimento universal. Para muitas pessoas, energia é ótimo para sair do corpo, para outras não. Por isso que vale a pena sempre anotar, registrar e checar o que serve para você. Eu não gosto de dar exemplo pessoal, mas vou dar um exemplo aqui, que acho que me veio aqui nesse momento, que é o seguinte. Eu, em anotações, via que eu sempre colocava o seguinte: comecei a exteriorizar energia, perdi a lucidez. Comecei a exteriorizar energia, perdi a lucidez. Então, nem eu me dei conta disso. Só lendo que eu vi que, peraí, toda vez que eu exteriorizo energia, eu perco a lucidez. E até hoje é assim.
Se eu focar muito em exteriorização, eu apago. É uma coisa minha. Entende? A absorção também não me ajuda muito. Depois fui testar também. Estado vibracional, para mim, também não. Entende? É pessoal. Não tem certo nem errado nesse sentido. Alguns têm mais predisposição para a projeção com energia, outros não. A pessoa pode ser excepcional no domínio de energia. Aqui, acordado na vigília física. Agora, a energia para a projeção, para ela, às vezes não é bom. Ou pode ser o contrário, a pessoa tem dificuldade de domínio de energia aqui, e na hora da projeção ela também vai ter dificuldade, porque ela não é boa de energia. Não é uma aplicação que ela faz com facilidade, entende? Então, e tem outro caso também, a pessoa que é boa de energia e também vai ser ótimo para ela sair do corpo. Isso tudo está tudo certo. Então isso é muito pessoal. Então a energia pode ser tanto algo que vai te auxiliar na projeção, quanto algo que realmente não vai contribuir, vai às vezes até piorar. Então para você tem que analisar, não tem o que eu te dizer se é bom ou se é ruim. Eu pergunto, e no teu caso, como é que é? Por mais que às vezes você queira que a energia seja um impulsionador projetivo, às vezes não vai ser. Eu insisti muito tempo com a energia, até que você olha e fala, ó, para mim não é o caso, tem que aplicar outras técnicas. Tem outros procedimentos que vão dar mais certo. Entende? Então, se você tiver o perfil, se para você for bom, vai lá, investe nisso e vamos embora. Tá certo? Bom, uma outra dica aqui para a projeção é você ter um alvo projetivo. O que é o alvo projetivo? Aquilo que você vai fazer fora do corpo. Mas veja, deixa eu perguntar aqui para vocês que estão me ouvindo agora. Se você estivesse fora do corpo agora, o que você faria? Agora. O que você faria? Se você começou a pensar assim, titubeou, você não sabe qual que é o seu alvo projetivo. Tem que estar na ponta da língua, como se diz. Entende? Pelo menos um ou dois. Repito, você está fora do corpo agora. O que você faria? Você não tem certeza? Não está na ponta da língua? Então, provavelmente você vai ter mais dificuldade de sair do corpo. Porque não tem algo nesse momento te motivando tanto para ter projeção. Então, ter algo projetivo é assim, você está fora do corpo, o que você vai fazer agora? Não precisa ser algo assim grandioso, entende? Eu quero resolver as pirâmides do Egito, eu quero, sabe? Não é algo tão sério. Pode ser assim, eu quero sair do corpo e ver meu corpo. Eu quero ver meu corpo deitado na cama. É um alvo. Se para você isso é relevante, eu quero me ver deitado. Pronto, é um alvo. Então, o que para você é o fundamental agora? Uma ou duas coisas. Isso é o seu alvo. Tem que ser o seu motivador. Não sabe de cabeça? Tá faltando autopesquisa, tá faltando um monte de coisa aí. Tá certo? Então, dica preciosa. Qual o seu alvo atual? Porque isso muda com o tempo. Perdeu o interesse ou você alcançou aquele alvo, descobriu, viu, chegou lá, beleza. Próxima missão, próximo alvo. O que eu vou fazer agora? Entende como isso é importante? Isso é relevante demais. Porque é fácil dizer que você quer sair do corpo que você quer. Eu quero sair para ver como é que é. Quero dar uns rolês. Quero dar umas viajadinhas. Fazer um turisminho. Isso aí não dá, né, gente? Por favor. Outra dica para a gente sair do corpo com mais facilidade. Tem pessoas que elas são muito, por exemplo, agitadas, ou têm dificuldade de relaxar. Isso é muito comum. Então a pessoa deita e fala, poxa, eu não consigo relaxar direito, a coisa não vai, ou demoro muito. Então ela tem uma dificuldade de se entregar para o processo. Como é que uma dica para alguém resolver isso? Inclusive quem tem parceiro. Às vezes a pessoa, né, o parceiro ou a parceira quer dormir de conchinha, né, às vezes fica ali um abraçado no outro, um apertando o outro. Enfim, às vezes o parceiro ali também pode não ajudar muito nesse processo. Então como se resolve isso? Desistindo? Não, aí é autocorrupção. Uma dica então para isso é o seguinte, você vai dormir, você vai deitar sem se preocupar com a projeção. Tá nem aí. Deita, relaxado, vai dormir. Mas você vai acordar algumas horas depois.
pelo menos aí, dorme umas 4, às vezes 5 horas, dependendo. Então você vai acordar. Se possível, se você tiver um outro cômodo, um outro quarto com outra cama, ou mesmo um colchão, de preferência vá para outro lugar. Se não quiser ir, também não tem problema, mas você vai acordar, então no meio da noite, no meio da madrugada. Então, mais relaxado, você já vai ter escolhido um alvo e uma técnica projetiva antecipadamente, tá certo? Você não vai acordar e falar, e agora o que eu faço? E agora para onde que eu vou? Não. Tem que estar tudo planejado de caso pensado. Então, acordou nessa madrugada, aí você vai então aplicar essa técnica e focar nesse alvo que você quer alcançar, alvos que você quer descobrir. Por que isso? Porque para algumas pessoas é muito mais fácil ter a projeção depois de umas horas de sono. A pessoa já acorda mais descoincidida, ou seja, mais desencaixada. Ela está mais relaxada, ela já dormiu um pouco. Às vezes a pessoa vai dormir muito cansada. Ela fala, pô, eu quero aplicar a técnica projetiva, mas estou tão cansado que eu apago rápido. Olha que beleza isso. Então dorme. Deita e relaxa, dorme. Põe um despertador que não seja muito barulhento, que não vai te acordar no susto, ok? Essa é uma outra dica projetiva. Então, um despertador sutil, alguma vibração, algo tranquilo. E aí você acorda na madrugada. De preferência, procure assim, no máximo beber um copo d'água, mas não vá, sabe, fazer uma boquinha na geladeira, não vá tomar banho, porque às vezes o banho para alguns desperta. Você não vai assim, sabe, se mexer demais. Então acordou, no máximo ele bebe uma aguinha, dá uma, né, ajeitada no corpo, ou vai para outro cômodo, como eu disse, para outra cama, e ali então você aplica a sua técnica. A tendência aqui, e também você tenha melhores resultados. Um projetor muito famoso, Robert Monroe, como alguns dizem, né, mas eu conheço por Monroe, ele era assim, ele falava que para ele, era uma coisa dele, se ele acordasse no meio da madrugada e saísse do corpo, ele falava que era mais fácil que tirar dor de criança. Era uma coisa assim, estupidamente fácil para ele. Então ele descobriu esse mecanismo que para ele funcionava. Mesmo que você não tenha essa capacidade de sair de forma tão rápida, tão extraordinariamente fácil, se já te auxiliar a você estar mais relaxado, mais descansado, com melhores condições físicas, emocionais e psicológicas, poxa, já vale a pena. Certo? Se nesse processo você dormir, não tem problema. Você já dormiu uma quantidade de horas, já vai estar, a carga de sono já vai estar um pouco mais atendida. Entende como essa técnica essa dica ela é assim, um primor? Então ajuda demais. Já fizeram isso? Acordar na madrugada e aplicar? Volto a dizer, parece simples, e é simples, mas algumas dicas para serem funcionais e de fato serem efetivas, às vezes é isso, é a simplicidade. Então vale a pena. Dorme um pouco, umas 4, 5 horas e veja se depois isso não te ajuda. Agora, olha a primeira dica que eu dei aqui. Quer fazer esse procedimento? Faz pelo menos durante 15 dias seguidos, tá? 15 dias. Vou repetir a primeira dica aqui da live. Primeiro, 15 dias. Não vai acordar na madrugada 1 a 2 dias, não conseguiu, não funciona, não serve para mim, não. Você só vai ver se aquilo funciona ou não, se é bom para você ou não, depois de 15 dias. Ok? Então, vamos acumulando as técnicas aí para a coisa sair. Quer sair do corpo? Então, tem que ter uma dedicação. Eu não estou aqui para dar nenhuma dica milagrosa, nenhuma receita de bolo que você vai estalar o dedo ou fazer algo mágico e você vai ser um super projetor de um dia para a noite, tá bem? Então, calma afobadão, calma afobadona, porque também a coisa não funciona desse jeito, certo? Bom, uma outra dica que ajuda muito na projeção é a pessoa aplicar e dominar o chamado transe projetivo. Já ouviram falar do estado de transe projetivo? Pois é. O transe projetivo ele acontece quando a pessoa está mais predisposta, mais lúcida, e é um estado então intermediário que antecede a projeção. O transe
ele tem sensações muito particulares, muito peculiares. Então, assim, algumas pessoas durante o transe projetivo podem experienciar coisas diferentes, mas, no geral, quais são as sensações desse estado de transe? Uma das sensações é, primeiro, certo estado de relaxamento. Segundo, a pessoa tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, da respiração, então ela começa a respirar menos, né? Tudo vai diminuindo, vai se acalmando. Ela começa a ter a sensação de distorção do tempo. Parece que o tempo está diferente, a percepção do tempo. Desculpe. Pode acontecer também a sensação de dissociação do corpo, parece que ela não consegue mais perceber tão bem o corpo dela. Pode acontecer certos arrepios, formigamentos, sensações de energia. Pode acontecer estados vibracionais espontâneos ou mesmo outras manifestações de energia espontâneas. Então veja, o estado de transe não é uma coisa assim tão longínqua. Às vezes você está assistindo TV, no estado de transe, você está ali prestando atenção, focado em algo. Esse foco já é um estado de transe leve. Mas o transe que a gente quer chegar aqui, que até o pessoal fala do estado alfa, né, que até as próprias ondas cerebrais, o cérebro se acalma, entra no estado, né, das ondas alfa. Isso é tudo relaxamento, transe leve. O transe mais correto, vamos dizer assim, ou mais desejável, uma palavra melhor, é o transe já no estado teta. Então é um transe mais profundo, que a pessoa de fato não percebe mais tanto o corpo dela, que tudo começa a mudar. Então qual que é a dica para isso? Primeiro, procure ficar acordado o máximo de tempo possível. Alguém numa live aqui passada falou assim, mas se eu deitar de barriga para cima eu tenho dificuldade, eu demoro para dormir. É exatamente isso, é isso que ajuda. Então demorou para dormir, começa a relaxar, começa a tentar ter uma certa descoincidência. Fazendo a tábula rasa, que eu já comentei aqui. Então, nesses processos, pode ver que a pessoa, de repente, se percebe nesse estado de transe. Que pode também ocorrer a paralisia do corpo. Então, você percebe que o seu corpo você não sente mais ele. Também não deve se movimentar durante o transe, tá? Então, o corpo, de repente, está paralisado, o tempo está diferente, começam a ter sensações estranhas, calores, formigamentos. Começa a acontecer uma série de ocorrências. Então, para isso, fique o mais lúcido, demore o máximo que você puder para dormir. Porque nesse estado de transe, você pode aplicar uma outra técnica, ou pode mesmo desejar ardentemente ir para algum lugar, ou focar no seu alvo projetivo. Entende? Então, ele é um estado intermediário, que até nele pode ser um estado vibracional, pode ser bem interessante, pode ser bem eficiente. Então, muitas pessoas querem ter projeção, mas nunca pensam nesse transe projetivo. Ele existe, é projeciológico, tá? Isso aí não estou inventando nada, não. Então, e tem muitos projetores dentro e fora da Conscienciologia que basicamente procuram focar nesse estado de transe. Eu não vou citar aqui, eu já apliquei 2 técnicas basicamente para entrar em estado de transe. Mas existem técnicas que você pode procurar, que até de imaginação, de outras nesse sentido, que vão te ajudar a relaxar, se acalmar, e quando você se dá conta, você está nesse estado de transe. Se você se perceber nessa condição, o que você tem que fazer? Primeiro, relaxar e se entregar, deixar a coisa fluir, deixar a coisa acontecer, e como eu disse, quando você se sentir no estado, no momento certo, aplicar uma outra técnica, um outro procedimento para tentar sair dali, esquecer o corpo e sair dali, entende? Então, se já tiveram alguma experiência de transe, já se perceberam deitado com transe, né? Transe projetivo? Alguém já teve isso? Se tiver, escreve aí, comenta, porque ele pode ser de fato muito eficiente. Então, quando a pessoa aprende a entrar nesse estado de forma mais rápida, de forma muito mais consciente, a tendência também é que a projeção aconteça ou tenha muito mais chance de ser bem sucedida naquela noite. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Lembrando, se tiver alguma dúvida, pergunte aí, senão eu vou falando, tá? Bom, vou passar para mais um, porque eu planejei aqui falar muitas dicas, aí espero que dê tempo de falar tudo, certo? Bom, uma outra dica rápida que a gente pode focar aqui é o seguinte: não se preocupe com a respiração.
Muita gente quer projetar e foca naquilo que está errado. Foco distorcido. Então a pessoa fica deitada, mesmo que você faça técnica de respiração. Uma coisa é você aplicar técnica de contagem ou certas técnicas ritmadas, tá tudo certo. Agora, quando eu digo não focar, não se preocupar, é que a pessoa pensa o seguinte: ai, me falaram que quando eu saio do corpo eu não respiro. Então ela fica o tempo todo checando: estou respirando? Não estou respirando. Isso, em geral, causa uma baita ansiedade, dá mais problema do que ajuda. Então não fique pensando: estou respirando ou não estou? Esse é o tipo de coisa que você tem que esquecer. E muitas pessoas têm dificuldade disso. Quer sair do corpo, mas fica ali deitado o tempo todo atento. Estou respirando ou não estou? Então isso geralmente é um processo de medo. E se você sair do corpo, eu digo a mesma coisa. Não saia do corpo e fique: ai, será que eu estou respirando ou não estou? Esqueça a respiração. Esqueça questões físicas. Esqueça tudo que tem a ver com o teu corpo. Tá relaxado, tem que focar em outras coisas. Ou em visão, ou em audição, ou em captação de energia, ou perceber as consciências do ambiente. Coisa assim. Isso você pode focar e não ter nada de errado. Agora, focar na respiração, esquece isso. Tá? Se você for um projetor veterano, aí é outra história, são outros 500, mas quer desenvolver, quer ter mais projeção, fica a dica. Se percebeu pensando nisso, esquece, isola, passa para um outro processo. Tá bem? Mais uma dica projetiva. Veja o que te relaxa antes de deitar. Foque no relaxamento, tanto físico, quanto mental, quanto emocional, ou pensênico, como a gente diz. Por quê? Porque muitas pessoas têm uma vida atribulada, têm um dia a dia corrido, então ela faz tudo na correria, e ajeita a mochila do filho, faz a limpeza da casa, faz isso, faz aquilo. Aí ela deita e fala assim: ó, tem que projetar rápido, tenho 20 minutos para projetar. Se em 20 minutos eu não projetar, também eu desisto, porque eu tenho que dormir, porque isso, porque aquilo. Então, como diz um youtuber que eu gosto, né? Calma, veloz. Calma, veloz. Então, se você já deita agitadão, agitadona, a tendência é que você, primeiro, já está pouco lúcido, já começa daí. A lucidez já está baixa, tanto na tua vida quanto no momento que você deitou. Então, o que vai te... O banho te relaxa ou o banho te deixa mais ligado? Se te deixa mais ligado, então você que tem que ver. Talvez não valha a pena investir nele antes de deitar. Agora, para alguns um banho morno, até um banho frio, depende da pessoa, ela fica mais relaxada. Ela fica, então, o corpo fica menos tenso. Ou pode pedir para o companheiro, para a companheira, fazer massagem no pé. Por que não? Às vezes tem gente que com a massagem no pé fica muito relaxado. Massagem na cabeça, massagem em geral, se você tiver como fazer, é muito bom. Agora, não precisa ser só coisa assim. Por exemplo, leitura. Às vezes uma leitura, para algumas pessoas, ler uma meia horinha, te deixa tranquilo, relaxado. Claro, você não vai ler livro de psicopata, de assassino, nada que seja uma evocação meio braba, tá certo? Acho que não precisava nem dizer isso, mas nunca é bom relembrar, porque as consciências são complexas. Então a pessoa está lá lendo um assunto ali, está lendo sobre nazismo antes de dormir e fala: pô, mas essa leitura não me relaxou. Pois é, né? Calma, veloz. Então, que tipo de leitura que te relaxa, ou que tipo de procedimento que você pode fazer que te deixa, então, nesse estado de mais acalmia? Parece também uma coisa boba, mas não é. Isso é uma dica importante. Porque se você deita e tem dificuldade de relaxar, você vai ter mais dificuldade de ter lucidez, mais dificuldade de vencer esse processo de sair com lucidez. Ou mesmo, não precisa nem sentir a saída lúcida, mas de fato ter uma projeção consciente. Então, assim, se você sempre deita, ou esse é outro ponto que tem a ver com relaxamento. Se você sempre deita com o tempo contadinho, ó, eu tenho 6 horas certinho para dormir. Se demorou 40 minutos, 1 hora para eu dormir aplicando técnica projetiva,
isso vai afetar a qualidade do seu sono no dia seguinte, tá errado, tá equivocado. Desculpe, você tem assim que ter uma certa rotina que te permita ficar um tempo dedicado à projeção. Então, se você deita contado com 5 horas para dormir, para acordar, para trabalhar correndo, então você já deita, sabe, não dá, você tem que estar mais relaxado. Por isso que vale a pena ter esse cuidado, esse primor. Isso é um cuidado consigo mesmo. Se tomar um banho te relaxa, sabe, vai, toma um banho, sabe, faz uma automassagem. Se para você trabalhar a energia te deixa relaxado, então deita, mexe com a energia de forma tranquila, sem pressa, sabe? Fazer algo assim mais tranquilo, sem tanta pressa, sem tanta dependência do relógio das horas. Porque o que tem de gente que deita afobado, apressado, pensando que não pode perder muito tempo, como é que você vai ter projeção? Você já quer, sabe, você quer ter a projeção em 5 minutos ou vira de lado e dorme? Ou desiste, ou vira, enfim, vira na posição que você apaga mais rápido? Então não dá, não dá. Você tem que ter esse olhar, esse carinho consigo mesmo, de relaxar, né, o máximo que você puder antes de dormir, ok? Para alguns ver filme relaxa. Então, dependendo do contexto do filme, veja o filme. De preferência que não veja na sua cama, tá? Na primeira live aqui eu dei algumas dicas também, vale a pena observar, e uma delas que eu falei sobre o ambiente, tá? Então o ambiente tem que estar relaxado, tem que estar, desculpa, otimizado. Então TV no quarto é ruim, atrapalha, celular no quarto é péssimo, computador ligado no quarto é péssimo. Então você tem que ter um ambiente mais relaxado. Quer ver um filme para relaxar? Ok. Ver um filme, uma série na sala, num outro ambiente. Tá relaxado, relaxado, não é você tá dormindo, capotando de sono na sala, pescando, tá mais lá do que cá, tá mais noutra dimensão do que aqui e vai projetar. Não, aí você já tá entregas baratas, como se diz, já tá, passou do ponto. Então relaxou um pouco, vendo aquele estado mais tranquilo, desliga, vai para a cama e vai então tentar ampliar esse relaxamento para aplicar alguma técnica, ok? Então um quarto otimizado também é muito bom, tá? Sempre isso é importante, sempre também frisar. Um ambiente organizado, mais clean possível, com menos aparelhos que você puder, ok? Bom, uma outra técnica também, uma outra dica, melhor dizendo, é você repetir tudo que você fez que já te deu algum sucesso. Então, o que você, se você já teve alguma experiência, ou já teve algum dia que foi diferente, foi diferenciado, o que você fez naquele dia? O que você fez diferente? Repita isso. Então, antes de você deitar, naquele dia que deu certo, você estava lendo sobre projeção? Opa, então eu vou ler de novo, quero projetar, vou ler de novo. Ou então você fez tal técnica, tal manobra de energia. Entende? Você fez tal manobra de energia e deu um resultado. Opa, repita. Também parece uma dica boba, mas o que tem gente que, né, que marca a touca, que não faz esse tipo de coisa, fez algo, deu resultado, pode ser um indicativo de um par extrafísico, pode ser um autoindicativo, pode ser você está descobrindo uma predisposição, uma tendência pessoal. Então, não dá para, sabe, perder tempo. Viu? Teve algum resultado um pouco melhor? O que você fez de diferente? O que valeu a pena? Repita. Se você, com o tempo, descobrir 3, 4 coisas que você faz e te dão um resultado melhor, pô, você vai daqui a pouco fazer todas elas e um pouco mais e vai estar se descobrindo, vai estar saindo do corpo muito mais rápido ou com muito mais frequência do que você está habituado. Entende? Então isso é um processo também importante de se pensar. O que você fez que deu certo e você não está repetindo? Entende? O John colocou aqui. Pode ter televisão no quarto, mas quando formos realizar a projeção, desligá-la da tomada? John, não é bom. Não é bom. E eu disse na outra live, mas vou repetir aqui, que é o seguinte. A TV, antes de mais nada, é um processo evocativo. Então, geralmente as pessoas não costumam assistir muita sinfonia, muita coisa muita coisa assim com pouca evocação, que seja algo mais sadio.
Então você vê um filme de ação que tem morte, estrangulamento, um documentário ali mais forte, enfim. Se percebe que o nosso pensamento, o nosso sentimento nessa energia, o que a gente chama de pensene, é altamente evocativo. E muitas vezes o que você assiste ali, você assistiu um filme ali de guerra, assistiu um filme ali mais... Enfim, aquilo que às vezes pega pra você, sabe? Um filme mais pesado, um filme, enfim. Ou então mesmo aquele filme que, sabe, te deixou muito emocionado. O casal, a pessoa sozinha que vê ali, você solta aquela descarga emocional no teu quarto. Sejam elas mais tóxicas ou mais carregadas na emoção, enfim. Isso fica no ambiente, isso traz presença, consciência extrafísica ali para o ambiente. Tudo isso acontece. E o que a gente chama de alcova blindada, ou seja, de um quarto energeticamente blindado, não dá para ter esse tipo de coisa lá dentro. Então nós dizemos o seguinte, o projetor consciente, aquele mais veterano, aquele mais, sabe, esperto, com certa inteligência evolutiva, vamos colocar assim, ele utiliza o quarto dele para duas coisas, para projeção e para atividades afetivas sexuais. É o básico. O quarto é para isso. Quando você começa a colocar dentro do quarto TV, série, vocações diversas, o teu quarto em geral ele nunca vai ser blindado. Sempre vai ter consciência extrafísica ali porque você evocou, do padrão daquele filme, daquilo que você está assistindo. Então você está ali no teu quarto só assistindo e de repente você vê uma notícia de política. Você dá aquele surto de raiva daquele negócio que você não concorda, que você não gosta, pronto. E aí você desliga e não, tá tudo bem. Não, não tá. Aquilo tá ali ainda no ambiente. Por isso que o ideal é quando você assistir num outro ambiente e dentro do quarto mexer o máximo de energia que você puder, ter os pensamentos mais tranquilos possíveis. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo de alcova blindada, a pessoa quer saber se o quarto dela é energeticamente blindado. Primeiro, você discute no seu quarto com o parceiro ou com a parceira, vocês brigam? Se briga, tá perdido. Já era, já. Quarto não se discute, não se briga no quarto. Quarto tem que ser, não vou dizer um termo assim, as pessoas falam que é um local sagrado. Esse termo religioso é péssimo, não é nesse sentido. Mas o quarto tem que ser um local seguro, o local mais tranquilo da tua casa. Sabe, o mais... Isso é alcova blindada. Você vai ali para quê? Para ter carinho, para ter afeto, para ter sexo, sexo com afetividade. Você vai trabalhar muita energia, sabe? Vai ter objetivos de projeção, vai evocar amparadora, sabe? Ali, isso é alcova blindada. E você pode ter inclusive projeções ou fenômenos que vê que o assediador não consegue nem entrar ali. Por quê? Porque ali é o teu recinto, ali é o teu ambiente que você tem resguardo. Você não dá fissura, não dá brecha para aquele local ser contaminado. Entende? E por isso que a gente fala, aparelho pode ser... Parece que é bobo. Eu dei o exemplo na outra live do celular também. A pessoa fica navegando no celular. Isso também é péssimo. Outro processo de evocação. Fica ali evocando pessoas, situações, ambientes. Então esqueça, não fique deitadinho, sabe? Vendo rede social. Não fique ali deitado fuçando em celular. Sabe? Deixa o celular. Como eu faço isso e recomendo a todo mundo. Smartphone, celular nem entra no quarto. Você vê o que você quer ver, deixa na sala, deixa carregando, desliga e vai para o teu quarto sem celular. Então, acho que entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, o teu quarto, o quarto projetor tem que ser o que a gente chama de projetário. Não precisa ser redondo, não precisa ser, sabe, não precisa ter uma cor específica, não é isso, mas quanto mais otimizado, se você puder, ele puder ser do teu jeito, dentro das tuas possibilidades, melhor, tá? Então não faça do teu quarto um evocatório, não faça do teu quarto um local onde você traz assuntos, pessoas e coisas que não tem a ver com projeção e com a tua companhia, ok? Isso vai te ajudar demais na projeção. Eu sei que isso às vezes corta o coração das pessoas, fala, mas eu sempre sonhei ter uma TV zona no quarto, eu tenho lá o meu som, meu aparelho de som que eu fico deitadinho ouvindo música. Outro processo evocativo ruim. Aí você, antes de dormir, escuta aquela música que te evoca aquele amor do passado, ou aquela amargura, aquele trauma,
Lembra daquela pessoa que você detesta, ou que você ainda tem algum tipo de raiva, que você não conseguiu perdoar ainda. Então, mas é só música. Não, não é só música. Você está entendendo? É muito sério isso. Então, quer ter sucesso projetivo? Desculpe informar, mas vai colocar a TV em outro lugar, o som em outro lugar, celular em outro lugar, computador em outro lugar. Ok? Porque isso vai te ajudar a, de fato, estar mais limpo, estar mais preparado e estar menos intoxicado ou menos assimilado com outras coisas que não vão te prejudicar. Ok? Bom, vamos lá. Outra dica aqui para quem quer ter projeções lúcidas. É uma dica que eu, na verdade, é óbvia que eu nem deveria estar colocando aqui, mas eu vou falar. Que é não usar droga. Então a pessoa fala, nossa, a projeção é bom, hein? Na live passada eu falei, né, de algumas vantagens da experiência fora do corpo. Tem até um texto que eu tenho colocando mais de 100 vantagens da experiência fora do corpo. Então a pessoa fala, pô, projetar é muito bom. Aí ela faz uma técnica e fala, pô, mas é meio dificinho, não é tão fácil quanto eu pensei que era, né? Aí a pessoa quer encurtar. Então ela começa a usar droga, usar alucinógeno, chá disso, chá daquilo, cogumelo não sei das quantas. Outra bobagem, outro problemão. Primeiro, causa dependência. Segundo, dependência, estou falando só de física não. Dependência até psicológica, emocional. A pessoa pensa, se eu não usar não tem como sair do corpo. Tá, mas e aí, você vai ficar usando sempre, toda vez? Outra coisa, o projetor nunca está satisfeito quando ele usa algum recurso assim de droga, de fármaco, disso que eu citei, de algo químico. Por quê? Sempre vai ficar na dúvida, será que é alucinação ou foi real? Até que ponto entra o onírico fantasioso? Até que ponto é a realidade nua e crua que eu vivenciei? E ela vai ter dificuldade em entender isso. Então você pergunta para a pessoa, já comprovou a vida após a morte? Já teve projeção? A pessoa fala, eu tive, mas como foi usando tal coisa, eu não sei direito. Então não tente atalhos, não tente encurtar esse processo usando esse tipo de coisa, tá? Foque no seu poder interno, foque nas suas habilidades, foque mesmo que seja um caminho mais longo, mas insista naquilo que vai te dar um resultado concreto a longo prazo. Se dopar, drogar ou usar qualquer tipo desse tipo de muleta, de droga, de químio, isso só vai atrapalhar o seu processo. Sem contar que tem gente que surta nesse meio. Outra coisa, esse tipo de droga, esse tipo de coisa, ajuda demais, dá brecha demais para assédio extrafísico. Então a pessoa quer ter a projeção, mas ela começa a usar essas entorpecentes, essas coisas. Chove de assediador do lado dela, que gosta daquele padrão, que gosta daquilo, que gosta dessa energia. Você acha o quê? Que você vai ter mais lucidez? Não. Se bobear, você vai ser vampirizado nesse processo. O que tem de consciência extrafísica de assediador que curte uma droguinha, que curte lá a maconhinha para relaxar? Eu falei de relaxamento, né? Para ter projeção. Eu não falei de maconha. Não vem com essa de vou usar uma maconha para relaxar. Besteira. O álcool me deixa mais tranquilo. Um pouquinho de álcool, uma tacinha de vinho de não sei o que me deixa mais molinho para projeção. Besteira. Álcool piora a projeção, dá brecha para assédio. E volto a dizer, o que tem de assediador que curte isso, que entra nesse processo, nossa, não está no gibi. Então quer ter a projeção? Poxa, tenha cargas menores de companhia extrafísica, tenha mais limpidez das suas energias, seja menos intoxicado e menos tóxica a experiência. Então, se algo vai influir no teu corpo, vai influir até em processos hormonais, em processos cerebrais, tem coisas que você pode usar que são até irreversíveis, tá? Que você não tem como tirar aquilo do teu corpo mais, ok? Então, tudo isso pesa na projeção. Não, volto a dizer, não seja pessoa espertão, espertona que quer encurtar o processo. Projeção tem que ter esforço, é isso que conta no processo. É isso que conta para dar resultados maiores e melhores. Então, droga, esqueça isso. Isso aí só vai piorar a tua jornada como projetor ou como candidato
a ter uma experiência fora do corpo lúcida. Tá bem? Outra dica aqui, até porque nós estamos, deixa eu olhar as horas aqui, estamos já quase aproximando de 1 hora, então, se alguém tiver perguntas, tá? Volto a dizer, já vai colocando aqui, porque se quando estiver encerrando aí, já deu, certo? Então, tem dúvida, tem pergunta, coloca nos comentários que eu vou respondendo, até porque tem muita coisa para falar, mais tempo a isso, né? Então, bom, vamos passar então para as últimas dicas aqui antes de ficar muito tempo. Uma outra dica é autossugestões. Autossugestões sadias. Então, boa parte de nós somos seres autossugestionáveis. Então, o que é isso? Quando você deitar, estando você mais ou menos relaxado, você vai dar certos comandos mentais, que até certo ponto são ordens que você está se colocando, que vão ajudar na projeção. Então, por exemplo, você pode mentalmente repetir algumas vezes: eu vou sair do corpo com lucidez. Eu vou sair do corpo com lucidez. Sabe, coisa assim, eu vou sair com lucidez e vou lembrar depois. Ou eu estou relaxado agora. Ou eu vou desenvolver rapidamente a projeção. Sabe? Não são meramente frases de autoajuda, tá? Não é isso. Mas quando você começa a repetir isso para si mesmo, com vontade, com boa intenção, isso também é uma forma de condicionamento. Você vai se autocondicionando a dizer que você pode, que você consegue. E isso é muito positivo. Isso otimiza demais a projeção. Porque o que não dá é que as pessoas em geral fazem o processo reverso disso. Elas vão deitar e pensam: será que eu consigo? Ah, mas eu sou ruim da projeção. Ah, eu não tive projeção quando eu era criança. Ah, o fulano é melhor que eu. Ah, eu nunca vou projetar igual o Valdo. Ah, eu não sei o que. Ah, sabe? Então, são autossugestões negativas. Então a pessoa pensa: ah, será que eu vou conseguir hoje? Ah, mas eu não sei se eu estou preparado hoje. Entende? Porque, veja, às vezes a pessoa vai deitar querendo ter projeção, ela está cansada, teve um dia agitado, estressado, às vezes não estava nada favorável. E naquele dia ela sai do corpo. Então não tem uma regra. Agora, se a pessoa deita e fala: ah, eu estou cansado, ah, então hoje eu não vou sair do corpo. Eu não tenho muito tempo, hoje para dormir, hoje eu não vou sair do corpo. Entende? Isso tudo é autossugestão. Se você deita pensando que não vai dar certo, que você vai ter dificuldade, que isso vai dar errado, entende? Isso é autossugestão. Você está se condicionando ou piorando o seu desenvolvimento projetivo. Então, qual que é uma dica interessante? Faça o contrário. E isso, sabe, não é uma coisa sem fundamento. Isso funciona. E algumas pessoas, por exemplo, quando elas percebem que elas estão muito relaxadas, estão lúcidas, mas ela nem sente mais o corpo dela. Às vezes ela só dá autossugestão assim: eu quero sair do corpo agora. Ou ela pensa: eu quero estar em tal lugar agora. Então ela pensa com tanta vontade algumas vezes, às vezes até uma única vez, e ela consegue ter sucesso. Porque fora do corpo o pensamento é ação. Aqui no corpo também é. Apesar de a gente não ter muitas vezes essa lucidez para entender isso. Então, gente, pensamento é ação. Se você deita pensando que você não vai conseguir, cheio de dúvida, cheio de indagação, é difícil acontecer. Difícil. Certo? Então, a mesma coisa a pessoa que deita com medo. Uma pessoa que deita com medo, ela já deita o quê? Ela está com ansiedade. Está cheia de ansiedade, cheio mas e se não der certo? E se eu perder o sono? E se eu não conseguir voltar? E se eu tiver insônia? E se eu dormir pouco? Enfim, a pessoa. Todos esses medos. Às vezes medos bobocas, medos, sabe, simples. Só que a pessoa entra nesse processo, se condiciona e tem dificuldade. Depois fala: mas por que não sai do corpo, né? Aí você olha e fala: pois é, se condiciona tudo errado, por que será que você não sai do corpo, né? Que mistério, que mistério. Então, tem que deixar de ser bobo. E isso que eu estou falando é o quê? É um pouco de inteligência evolutiva. É deitar e dar autossugestões, comandos mais sérios, mais sadios, porque mesmo que você não tenha projeção, não tem problema, mas pelo menos
você está se colocando numa condição o quê? Mais otimizada, mais saudável, mais otimista. Certo? Então, fique muito antenado. O que você está pensando quando você deita, durante as técnicas. E, se possível, faça sugestões, como eu disse. Não, hoje eu vou sair do corpo com lucidez. Não, hoje eu vou conseguir fazer tal coisa. Hoje eu, sabe, isso, aquilo e assim por diante. Certo? Então, essa é uma dica também aí que eu penso que seja muito valiosa, muito preciosa para quem quer projetar com mais lucidez. Bom, nosso tempo, então, estamos encerrando. Vamos falar aqui duas últimas sugestões. Uma eu vou falar rápida, porque acho que também é óbvia, mas é importante sempre frisar, que é registro e análise crítica. Quer desenvolver a projeção? Anota. Faça esse compromisso com você mesmo. Porque a maioria das pessoas que leva as coisas assim, sabe, de qualquer jeito, leva nas coxas, como a gente fala aqui na minha terra, né? Leva no meio das coxas, faz de... Sabe, se der, deu, se não der, tudo bem. Então a pessoa faz, mas é meio, sabe, descompromissada, não tá nem aí. Então, essa pessoa não anota. Se ela não anota, ela vai ter dificuldade de identificar o que está dando certo, o que está dando errado, que caminhos que ela tem que ir. E anotar não é só a projeção em si, é anotar tudo. Olha, eu fiz isso, e como eu falei, até dei meu exemplo aqui, eu percebi que sempre que eu exteriorizava eu apagava, perdi a lucidez. Então, isso também é anotação. Você anota como é que foi, como é que você estava, para você se entender. Como não tem uma receita de bolo, uma fórmula mágica para sair do corpo até o momento, então você vai se entendendo. O que você faz está dando certo, o que você faz está dando errado. Isso é anotação e análise posterior. Tá? Então, isso é fundamental. E parece que é um posicionamento íntimo. Quanto mais você escreve tudo que você teve, o que você vivenciou, parece que mais os amparadores focam, investem em você, e parece que mais você também se leva a sério e fala para você mesmo que você dá valor para isso, que você está dando importância para a projeção, que você realmente quer desenvolver essa habilidade. Tá? Projeção é a habilidade. Qualquer um pode fazer. Qualquer um. Qualquer pessoa. Com treino, né, com procedimento certo, persistência, você chega lá. E vou dar uma última dica que pode soar um tanto quanto estranha para algumas pessoas, que é o seguinte: não comente as suas projeções com as outras pessoas. Não comentar. Antes que isso seja mal interpretado, calma lá, vamos entender o seguinte. Às vezes a pessoa ela começa a sair do corpo e quer contar para a família, para os amigos, para o pessoal do trabalho, conta para todo mundo. Pessoas que não entendem nada vão te taxar de louca, vão te estranhar, vão te excluir. Algumas vão até jogar umas certas cargas de energia de inveja, falar tomara que não tenha mais, tomara que não consiga, tomara que pare com isso. Então, quando você começa a chamar muita atenção para si mesmo, para si mesma, pelo que você está fazendo, pelo que você está falando, isso pode ser ruim. Então, você deve ser poço de mistérios? Não, você tem que usar de criticidade, de saber com quem você pode falar, quando, em que situações. Mesmo que você pertença a um grupo que se dedique à projeção, mesmo assim tem que ter cautela. Até onde você vai falar, o quanto que você vai falar. Porque as consciências elas são complexas, né? A natureza humana não é fácil. Então, às vezes você fala, uma pessoa que, por exemplo, sempre tem uma experiência, uma coisa ou outra, mesmo que seja pequena, você está sempre contando para os outros. Aí aquela pessoa mordida de raiva, com cotoveloma, com dor de cotovelo, fala, pô, esse cara sempre tem alguma coisa para contar, que cara chato. Tomara que não tenha mais nada, tomara que não consiga. E joga aquelas cargas de energia para você. Então, mesmo aqueles grupos que teoricamente podem ser de estudo, podem ser voltados para projeção, mesmo você tem que ter certo bom senso. Tem alguém ali que você acha que pode se incomodar com o que você está fazendo? Então, até que ponto você pode falar? Às vezes você pode comentar, mas não precisa ser tudo, não precisa ser totalmente um livro aberto. Muitas vezes, é ruim dizer, é chato dizer, mas os outros acabam influenciando a gente negativamente, mesmo que a pessoa não faça de propósito. Às vezes é até um processo inconsciente, mas ela torce e, se possível, manda até consciência extrafísica para você, para que tudo desande e que tudo comece a dar errado. E se você for aquelas pessoas, então, tanto quanto
ingênuas de contar para quem não sabe nada do assunto, pode ser pior ainda. Então, não chame atenção para si mesmo, não se vanglorie das suas experiências, não fale demais sobre você. Uma das razões que eu procuro evitar em lives ou em aulas que eu faço é falar um pouco justamente de experiências pessoais. Às vezes não tem jeito, você tem que falar, mas por quê? É por isso. Muitas pessoas, infelizmente, até intra e extrafísicas, vão se incomodar e vão, se possível, até colocar um tijolinho, vão poder, se possível, elas vão poder te atrapalhar dentro das condições dela. A natureza humana não é fácil. Então, use de bom senso, de criticidade para quem você fala, quando você fala e até onde você fala. O professor Valdo mesmo sempre dizia que saber calar às vezes é tão importante quanto saber falar. Porque certas coisas que você viu, que você descobriu, que você sabe, você não pode falar. Tem que ficar quieto. Tem que morder a língua e não falar. E para projeção, isso também pode ajudar. Então, está desenvolvendo, está tendo suas experiências, parabéns. Guarde para você. Comente com seu companheiro ou companheira se ele dá liberdade. Às vezes o próprio companheiro ou companheira que está do lado não sente favorável, pode se incomodar. Às vezes é melhor não falar. Pô, mas a pessoa vive comigo, meu parceiro, minha parceira, eu não vou falar? Pois é, às vezes o melhor é não falar. Se a pessoa se incomoda, se irrita, não tem espaço aberto para isso, vai fazer o quê? Vai forçar? Você tem que ser um livro aberto? Por quê? Respeita a pessoa. Não é favorável? Não é favorável. Certo? Tudo isso é questão de bom senso, criticidade e discernimento. Certo? Bom, gente, passamos aí da nossa hora. Não temos mais perguntas, então. Fico por aqui. Daria para falar muito mais dicas. Tinha que ser 3 horas essa live. Mas 1 hora e pouco é o máximo que dá para fazer. Fora isso, já começa a ficar muito cansativo. Tá bem? Então agradeço a presença de todos, espero ter contribuído e trazido mais pulgas, mais perguntas, mais questionamentos. E se quer projetar, analise essas dicas que eu dei aqui com carinho, com atenção e principalmente com bom senso e discernimento, porque isso pode, o que eu falei aqui às vezes é o diferencial que pode te ajudar nessa caminhada. Ok? Então, tem interesse na projeção? Vamos sair do corpo, vamos se desenvolver, porque é o fenômeno mais sério e é tudo de bom nesse sentido. Tá bem? Forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima. Até mais.